Já ouviu alguém dizendo, o que vale é a intenção? Será que isso é realmente verdade? O problema está na situação onde às vezes essa expressão é usada. Mas então, melhor fazer o certo com a intenção errada ou o errado com a intenção certa? E quando se trata de coisas que fazemos para Deus? Hoje vamos tentar responder essas perguntas pela Bíblia, mas de maneira séria. Antes de começar, para você que é novo aqui no canal, já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e curtir esse vídeo. E no final, lembre-se de compartilhar para o máximo de pessoas que você conhece. A parte de compartilhar e curtir é importante para os que já são inscritos também, tá? A nossa pérola do Antigo Testamento de hoje vai falar sobre essa delicada relação entre ação e intenção. Vamos voltar ao período dos reis de Israel, especificamente no tempo do rei Ezequias, um grande rei que, pelo menos na maior parte das vezes, dispôs o seu coração para buscar as coisas de Deus. Com 25 anos de idade, no seu primeiro mês de seu primeiro ano de reinado, ele reparou e abriu o templo que o seu pai, o rei Acaz, havia destruído e fechado. A partir daí, Ezequias promoveu uma grande reforma espiritual, levando o povo a saírem do caminho da idolatria e voltarem-se para Deus. Durante essa reforma, Ezequias ordena que a Páscoa seja celebrada novamente em Jerusalém, como há muito tempo não era por causa da idolatria. Para celebrar-se a Páscoa, todos os participantes deveriam passar por todo um ritual de purificação, tal como estava na lei que Deus tinha dado para Moisés. Só que, no meio das cerimônias, percebeu-se que pela falta de costume que o povo tinha de celebrar a Páscoa, alguns se esqueceram de se purificar e mesmo assim participaram das refeições sagradas, um terrível erro. Ao perceber isso, o rei Ezequias fez uma sincera oração, pedindo que Deus considerasse a intenção do povo em querer adorá-lo, para que os perdoasse por não terem feito da maneira correta. E é aí que entra o texto-chave de hoje. Deus, diante dessa oração, em vez de simplesmente puni-los como estava prescrito na lei, responde o que está registrado no verso 20 do capítulo 30 do segundo livro de Crônicas. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Preferi usar essa versão porque é que traduz mais literalmente o texto que está no original em hebraico. Mas outras versões preferem dizer que Deus sarou a alma do povo, que perdoou o povo ou que não castigou. Mas cada uma dessas versões ajuda a entender o significado daquele ato de misericórdia divina. O termo traduzido por sarou é varpá, derivado do verbo rafá, que geralmente é traduzido por curar ou tornar são. É com esse termo que se constrói um dos nomes de Deus, Yahvé Rafá, ou Adonai Rafá, como um hebreu diria, já que eles nunca pronunciam o verdadeiro nome de Deus pelo profundo respeito ao seu nome e medo de blasfemá-lo. Ao invés disso, eles dizem Adonai, que é Senhor em hebraico. Essa é uma das razões que na grande maioria das traduções portuguesas aparece a palavra Senhor em letras maiúsculas, onde seria o nome de Deus, também chamado de tetragrama. Então, voltando ao termo Rafá, ele aparece na descrição de um dos milagres do profeta Eliseu. Os homens da cidade que o profeta estava relataram que as águas dali eram como morte e tornavam as terras estéril, pois estavam envenenadas. Eliseu então pediu um prato novo com sal e jogou sal no manancial daquelas águas, tornando saudáveis as águas que antes eram como morte. Sendo que o termo traduzido por saudáveis é o mesmo termo derivado do verbo rafá. Em outra ocasião, o antecessor de Eliseu, o famoso profeta Elias, estava no clássico conflito contra os profetas de Baal e Azera no Monte Carmelo. Depois da tentativa fracassada dos profetas de Baal fazer com que descesse fogo do céu e consumisse a oferta deles, algo que Satanás estava doido para fazer, mas Deus não deixou, Elias fala para o povo: chegue mais perto. Agora já sei com quem o pastor Luiz Gonçalves aprendeu. Então, com o povo ali, Elias restaura o altar do Deus verdadeiro para então fazer sua oração pedindo por fogo, sendo que o termo traduzido por restaurar é o mesmo derivado do verbo rafá. Podemos ver que a resposta de Deus à oração de Ezequias foi tanto um ato de curá-los da doença dos seus pecados, quanto de uma total restauração de seus corações destruídos por causa da antiga idolatria. Mas eles desobedeceram à lei, participaram da Páscoa de maneira contrária como Deus tinha dito para fazer e não sofreram nenhuma penalização por isso. Isso não reforçaria o comportamento deles de terem agido contra a vontade de Deus e não percebessem que isso era errado? Isso me lembra a famosa história da oferta de Caim em contraste com a oferta de Abel. Ambos precisavam fazer um sacrifício em gratidão pelas bênçãos recebidas em seu trabalho, e Deus já tinha mostrado como era para fazer isso. Um animal precisava ser morto.
Só que Caim resolveu oferecer as melhores frutas do seu trabalho, enquanto Abel resolveu oferecer o melhor de seu rebanho. E aí Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Alguns podem até pensar que Caim tinha até boas intenções, mas por ter apresentado a oferta errada, Deus rejeitou. Mas aí é que tá. Tava tudo errado. Na verdade, o maior erro estava ali no coração de Caim, como podemos perceber pela sua reação imediata e pela sua reação posterior. Em seu ato de adoração a Deus, na verdade, Caim estava adorando a si próprio. Seu coração estava cheio de orgulho e desejo de ser melhor que seu irmão. Apesar da sua ação errada, o maior problema ali era a sua intenção. Uma vez um colega de teologia trouxe um pensamento interessante pra gente. Eu lembro que ele disse: Deus pode até aceitar a oferta errada pelos motivos certos, mas nunca aceitaria nem a oferta certa pelos motivos errados. Essa é a razão por Deus não ter aceitado a oferta de Caim, mas não ter punido o povo por ter participado da Páscoa de maneira errada nos tempos de Ezequias. Ambos estavam fazendo a coisa errada, mas um estava com a verdadeira intenção de adorar a Deus. Isso quer dizer que a ação vale de nada e o que vale é a intenção? Não, porque se fosse assim, Ezequias não tinha precisado pedir perdão pela ação do povo. Claro que Deus considera mais a intenção do que a ação, mas, como a própria Bíblia diz, a fé sem obras é morta. A verdadeira e sincera boa intenção sempre fará o melhor que puder ser feito. Por isso, nada de dizer, o que vale a intenção, para justificar um trabalho feito de qualquer jeito, ou no caso da adoração, algo feito mais para agradar você mesmo do que a Deus. O que vale mais? Intenção ou ação? Bom, a boca fala do que o coração está cheio, não é? Uma genuína e sincera boa intenção, desprendida de qualquer traço de egoísmo, sempre levará a uma boa intenção. Lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo para mostrar aos seus amigos com o que mais devemos nos preocupar: a ação ou a intenção? Eu te espero no próximo vídeo aqui, onde a Bíblia é levada a sério.